Fala fiel, bom dia. Tô aqui no hotel. Vim pro Rio fazer o jogo no Charla, né? Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado dos meus comentários. Mas falar de uma derrota dolorida, frustrante. Um jogo muito complicado contra o Flamengo, líder do campeonato. Pra mim, melhor elenco, time que joga o melhor futebol. E o Corinthians, surpreendentemente, fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Marcando pressão o Flamengo, roubando bola, saindo da pressão do Flamengo, que normalmente é muito ajustado. O Corinthians conseguiu achar espaços e sair na cara do gol algumas vezes, né? Yuri perdeu 2 gols, além de um pênalti, e a gente tem que falar disso com a seriedade que pauta o meu trabalho, que pauta as minhas opiniões, né? Quem me acompanha há mais tempo, não aqui no YouTube, mas no meu Instagram, no GE principalmente, né? Sabe o quanto eu defendi o Yuri quando ele era muito criticado, quando ele quebrava a bola. Só que eu via a qualidade nele e via um posicionamento errado dele, né? Exigindo que ele fosse um pivô que ele nunca foi e não vai ser. E o Yuri deu a volta por cima. Hoje tem muita moral, tem a confiança do torcedor, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ano passado fez um ano maravilhoso, mas isso não dá o direito de ele ser irresponsável como ele foi ontem, batendo pênalti daquela forma contra o Flamengo, por vários motivos. Primeiro, que você tem que respeitar a instituição, você tem que respeitar a torcida, respeitar essa camisa, que ela tá acima de qualquer coisa, qualquer jogador. Respeitar os seus companheiros que estão sofrendo uma pressão do caramba pelos maus resultados, por ter tido um jogo apático contra o Sport na semana passada. E você não pode, Yuri, colocar todo mundo sob uma responsabilidade sua ou uma irresponsabilidade sua. Vai lá e bate o pênalti sério. Se o goleiro pegar, como já pegou, você perdeu um pênalti contra o Palmeiras na Copa do Brasil, vida que segue. Bateu sério, o goleiro foi lá, pegou. Mas dessa forma, contra o líder do campeonato, contra um goleiro que durante a semana pegou 2 pênaltis, o Corinthians na situação que tá, cara, isso é inadmissível. Inadmissível. Se fizesse o gol seria um golaço. Pô, talvez eu ia falar, pô, fez o gol e tal, mas é um risco muito grande. Além disso, foi um erro técnico, porque foi a pior cavada que eu vi na minha vida. O meu filho de 8 anos defenderia essa bola com tranquilidade. E cara, não pode, mano, não pode. O que falta para esse elenco, e isso mostrou, é um senso de urgência, mano. O senso de entender a camisa pesadíssima que vocês vestem. Cara, é inadmissível. E eu gostei da cobrança do Hugo. Gostei do que o Gustavo Henrique falou, porque o Yuri precisa ser muito cobrado internamente. Mas muito cobrado. Não pode não levar um jogo desse tamanho a sério. E foi isso que passou. Eu me senti desrespeitado como torcedor. Não sei vocês, manda aí nos comentários. Cara, eu achei um absurdo. Não entra na minha cabeça ter esse tipo de postura num jogo desse tamanho. Ok. Acaba o primeiro tempo, o Yuri, inclusive, a torcida do Corinthians, que é uma característica da torcida do Corinthians, e eu não vou criticar aqui quem aplaudiu, quem vaiou, porque é a nossa característica. Se é pra vaiar, é quando o jogo acabar. Tanto que quando o jogo acabou, muita gente criticou o Yuri, xingou ali. Mas durante o jogo, apoio. Mesmo porque nós vamos precisar dele, ele continuou. Fez um golaço no segundo tempo. Colocou o Corinthians na frente. Logo depois, um pecado o Corinthians tomar um empate logo na sequência, onde sobraria ainda mais espaço. O Corinthians ia poder atacar os espaços, jogar no contra-ataque e quem sabe ampliar, porque já no primeiro tempo era para ter virado 2-0 com até uma certa tranquilidade. O Corinthians fazia um primeiro tempo muito, mas muito bom mesmo. Quase não sofreu com o Flamengo ali só nos últimos 5 minutos, mas teve muitas chances.
roubou bola, saiu com uma transição ofensiva muito boa. O Flamengo acaba empatando rapidamente ali, no mérito também deles. Achei que o Corinthians encurtou pouco, tanto que quando estava com o Samuel Lino demorou para dar o bote. O Bidon ficou com medo de fazer o pênalti no Carrascal, que tocou pro Arrascaeta. Achei que o Bidu também demorou para encurtar. O Arrascaeta, muito técnico, empatou o jogo. O Flamengo melhorou, por quê? Porque enquanto no Corinthians entrou o Thales Magno, que inclusive, Dorival, não dá pra entender você ter tirado o Guinegão pra colocar o Thales Magno. De verdade, não dá pra entender. É um jogador que compete muito mais, é um jogador que pode atacar espaço, tem mais velocidade que o Thales. Não era jogo pra drible, mesmo porque o Thales nem isso tá conseguindo fazer. Então a troca foi muito ruim pra mim. Mas as trocas do Corinthians mostram o que é um diferencial muito grande, além da merda que o Yuri fez. A qualidade do elenco. No Corinthians entrou o Kaká, o Andilleri, o Rian, o Vitinho e o Thales Magno. No Flamengo entrou o Danilo, o Alexandro, o Jorginho, o Plata e o Luiz Araújo. É muita diferença. Mas é muita diferença. E assim, é culpa do Corinthians, é culpa da má administração. Porque era pro Corinthians estar nessa situação aí do Flamengo. De ter esses jogadores todos e tal, porque o Corinthians arrecada muito, só que roubam muito os dirigentes que estão no Corinthians. E daí acho que o problema foi esse. Além de, claro, não dá pra gente não falar do segundo gol do Flamengo, que é um lateral que é pro Corinthians. Mais um jogo na arena, que escapa a pontos porque a arbitragem prejudica o Corinthians. Já tinha sido assim contra o Bragantino, já tinha sido assim contra o Bahia. E aconteceu contra o Flamengo também. Não tô colocando a culpa da derrota na arbitragem, mas é um detalhe de um gol que saiu, faltando 2, 3 minutos, que o lateral era para o Corinthians. O cara bateu rápido, saiu na cara do gol, e aí não vejo culpa de ninguém, a não ser do Bandeira, e o Flamengo fez 2-1. Qualidade do elenco, a idiotice e a falta de responsabilidade do Yuri fizeram o Corinthians perder um jogo que antes do jogo era muito complicado, mas durante o primeiro tempo principalmente era muito, mas muito ganhável. O Corinthians perde um jogo e o resultado é muito frustrante pelo que o Corinthians jogou. Não merecia perder, mas graças a esses pontos que eu trouxe, na minha opinião, foi por isso que o Corinthians perdeu. Valeu, fiel, tamo junto, um abraço, vai Corinthians!